Olá pessoal, vamos para a nossa aula número 12, que vai tratar hoje de conceitos de vetores. Para isso, já estamos com o GeoGebra aqui aberto e vamos digitar um vetor aqui na caixa de entrada do GeoGebra. Um vetor é sempre simbolizado pela letra minúscula, minúscula U. Vamos simbolizar esse vetor pelas seguintes coordenadas, 1, 2 e 3. Então pronto, você pode observar que já foi criado um vetor. Esse vetor, quando você digita apenas uma das coordenadas, que é o ponto final do vetor, ele parte sempre da origem do plano do espaço cartesiano. Nós temos aqui um espaço em 3D, ele vai partir sempre da origem. Isso quer dizer que esse vetor U ele tem as seguintes coordenadas, 0, 0, 0, que é a coordenada de origem dele, e 1, 2 e 3, que é a coordenada final desse vetor. Vamos criar mais um aqui, vamos chamar de vetor V. Esse vetor V vai ser simbolizado por menos 1, menos 2 e menos 3. Então, observe que esse vetor vai ser criado aqui embaixo. Esse vetor foi criado num plano, ele está oposto ou simétrico ao vetor dado. Então, se eu disser, por exemplo, aqui no GeoGebra, que eu quero que ele faça U mais V, exatamente ele vai dar 0, 0, 0, que é o vetor W, a soma de U mais V, que é exatamente o ponto central aqui do nosso GeoGebra. Vamos criar mais dois vetores. Vamos apagar esses aqui. Apagar esse vetor, apagar esse também. Vamos criar mais dois vetores. Vamos chamar de vetor A. Esse vetor A ele é 1, menos 2 e 2. Então está aqui o vetor A. Vamos criar um vetor B. Vamos chamar o vetor B com as seguintes coordenadas: 1, menos 1 e 2. Pronto, está ali o vetor B, gerado aqui no espaço. E eu quero somar esses dois vetores. Então, simplesmente eu digo para o GeoGebra A mais B. Ele vai resultar para mim A mais B. Ele chamou de vetor C, que é o vetor 1 mais 1, 2. Menos 2 mais menos 1 dá menos 3. E 2 mais 2 resulta para a gente 4. Então, o vetor A mais B resultou esse vetor aqui, que ele chamou de vetor C. E se eu disser para o GeoGebra A menos B? A menos B, ele está dando o vetor A menos B para a gente aqui. Resultou aqui embaixo o vetor A menos B. Vamos chegar aqui para a gente dar uma olhadinha. Aí, opa, aqui, esse é o vetor A menos B. Está aqui embaixo, que ele chamou de vetor D. Então, seria A menos B. Então, 1 menos 1 resulta 0. Menos 2 menos menos 1, que resulta menos 1. E 2 menos 2, que resulta 0. Isso quer dizer, então, que o vetor B menos A vai ser um vetor completamente diferente do vetor A menos B. Está lá. O vetor B menos A resultou para a gente 1 menos 1, 0. Menos 1 menos menos 2 dá 1. E 2 menos 2 resultou 0. Então, está aí os vetores que a gente pode trabalhar dentro do GeoGebra. Lembrando que vetor é simbolizado por uma letra latina minúscula. E o ponto é simbolizado pela letra latina maiúscula. Por exemplo, aqui um ponto P. Eu posso montar aqui no GeoGebra, por exemplo, 2, 2 e 3. Pronto, ele criou um ponto P aqui para mim. Esse ponto P eu posso projetá-lo no eixo X, posso projetá-lo no eixo Y, posso transladar aqui dentro, da maneira que eu quiser. Diferente de um vetor, porque o vetor a gente não pode arrastá-lo aqui dentro. Lembrando que quando a gente digita a letra minúscula do vetor, ele parte sempre do 0, 0, 0. Ok? Existe uma outra maneira de simbolizar o vetor dentro do GeoGebra, dentro do espaço, que é com a seguinte característica. Você digita a palavra vetor aqui na caixa de entrada do GeoGebra e coloca um ponto final e um ponto inicial. Por exemplo, o ponto inicial vai ser o ponto P, que a gente acabou de criar ali. E o ponto final, eu vou criar esse ponto final. Já que nós não temos mais nenhum ponto ali, eu vou criar esse ponto final. Então, eu vou abrir aqui um parêntese, vou colocar 1, 1 e 2. Então, pronto. Nós temos um vetor que parte do ponto P
parte desse ponto P que nós criamos aqui. Esse ponto P ele é 0, 4 e 3. E ele foi até um ponto que a gente chamou um ponto qualquer aí. Né? Nós criamos um ponto qualquer e vai do começo do P até o final. É justamente esse ponto que ele chamou de F. Né? Agora ele criou um vetor, né? Porque nós criamos um vetor que parte desse ponto e vai até uma outra coordenada qualquer. Tá bem? Então essa é uma maneira de trabalhar com vetores dentro do plano dentro do espaço gerado aqui no GeoGebra. É isso então.